E fala aí galera do YouTube, beleza? Daqui quem fala é o Daniel, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é mais uma série que eu vou começar e não sei se eu vou conseguir, né? Que é o Bora Ouvir Podcast. Bem, não é bem uma série, não é igual, vai ser basicamente o Quero Ouvir no Podcast, sabe? Do Leon Nilce, etc. Só que tratando sobre assuntos que podem não ser tão relevantes atualmente, ou simplesmente assuntos que eu queira mesmo tratar, como por exemplo o assunto de hoje. Bem, estes vídeos têm um canal separado, que vai estar aqui na descrição, ou clicando aqui no izinho, que eu creio que esteja na sua direita em cima. Infelizmente não temos mais os izinhos de votação, é uma pena. Phelps que eu diga, mas bora lá. Bem, basicamente o Bora Ouvir vai se tratar como um podcast padrão, só que do modo mais brasileiro de ser. Comigo, falando sobre os assuntos, com um setup extremamente porco, porque eu não tenho condição alguma, não tenho dinheiro, não trabalho ainda para poder comprar um setup que eu faça bom proveito, que eu possa fazer podcasts com a voz muito boa, muito bonitinha, certinha. Eu não tenho capacidade de gravar super podcasts com meia hora, uma hora, que nem o Psycho antigamente fazia, que é o, se eu não me engano, quase meia-noite. Eu acho, creio que seja alguma coisa assim. Ou os podcasts do Quero Ouvir Podcast, do Leon Danils, que duram, sei lá o que, 40 minutos, 50, uma hora também. Ou até o Flow, sabe? Do Monark, do 3K, etc. Bem, talvez eu tenha errado o nome dele, não sei se é 3K, eu vou depois corrigir aí, mas creio que seja assim, sim. Bem, e o assunto que eu vou tratar neste primeiro episódio é basicamente algo que eu não digo que me incomode muito, porque pra mim quase não faz diferença. Porém, é muito chato você ver na internet assim. Talvez não tanto para vocês aí que sejam acostumados com isso, mas enfim, o título já diz tudo. Ateus versus crentes versus cristãos. Por que coloquei crente? Por que coloquei, melhor dizendo, por que coloquei ateus versus crentes versus cristãos e não ateus versus crentes ou só ateus versus cristãos? Porque é algo muito mais complexo do que só ateus versus cristãos ou ateus versus crentes. Engloba todo o contexto do que é crente e o que é cristão, né? Assim dizendo. Bem, primeiro vamos começar com a definição. Eu ia pegar um dicionário, porém ia fazer muito barulho. Mas quer saber, eu vou pegar mesmo e já volto. Bem, voltando aqui rapidinho, eu peguei o dicionário e, de acordo com o dicionário Roaces, a definição de crente é a seguinte: abre aspas, quem ou o que crê. 2. Quem ou o que segue uma fé religiosa. 3. Protestante adepto das correntes mais populares. 4. Crédulo, que é o contrário de ingênuo, que é basicamente do latim, né? Latim credenscentes, que significa que crê. Fecha aspas. E cristão, aqui também no dicionário Roaces, é basicamente o... Eu me perdi aqui. Aqui. Cristão, abre parênteses, 1. Que ou quem professa o cristianismo. 2. De acordo com o cristianismo. 3. Qualquer pessoa, basicamente do latim, da etimologia latim, com cristianos a, que é um, entre aspas, cristão e etc. Que é basicamente o que pratica a cristandade ou cristianismo, fecha parênteses. E bem, isso é realmente uma resposta quase que definitiva ao que a gente está comentando aqui. Porque
Querendo ou não, muitas pessoas confundem o significado em si de crente e de cristão, possivelmente fazendo um adepto a que todo crente é cristão, mas não. Eu posso, talvez eu leve hate, talvez não, não sei, que vai depender de quanto esse vídeo ficar popular, que eu acho que nada, né? Mas já um item muito polêmico. Para quem me acompanha há um tempinho, desde que eu comecei meu canal, né? Os meus 200 e poucos inscritos, eu sou cristão, eu nasci em berço cristão, então eu posso falar sobre isso. Eu tenho uma propriedade intelectual de vivência para falar sobre isso. Basicamente, crente é todo aquele que crê. Tipo, por exemplo, se eu creio em. Deixa eu citar algum aqui que eu deveria ter feito um roteiro para isso, mas esqueci. Se eu citar, por exemplo, se eu crer em Buda, eu sou crente. Se eu crer em Iemanjá, eu sou crente. Nada disso anula o fato de eu ser crente. Ser crente é basicamente crer em algo. Por exemplo, você crê que você vai ter o seu carro. Você é crente. Mas cristão é totalmente algo à parte, porém junto ao mesmo tempo. Porque cristão crê em Jesus Cristo, logo ele é crente também. Porém, cristão tem que estar basicamente. Tá, nem todos fazem isso, todos que se intitulam cristão, no caso, né? Mas pelo menos a grande maioria tem que praticar as obras ou os ensinamentos que Jesus propôs na Bíblia. Por exemplo, você pode ser evangélico, você pode ser católico, pode ser judeu cristão e etc. Judeu cristão, pode falar, né? Mas se você não pratica os ensinamentos de Jesus Cristo na Bíblia, você não é cristão em si. Denominação ou placa não mostra a índole de uma pessoa. Por exemplo, uma frase que eu já ouvi bastante no meu meio evangélico é que todo cristão é crente, mas nem todo crente é cristão. E isso é realmente verdade, parando para pensar e analisar, porque todo cristão é crente, porque ele crê em Jesus Cristo, mas nem todo crente é cristão, porque ele pode crer ou como, por exemplo, do satanismo, pode crer em Lúcifer, demônio, diabo, como quiserem chamar, como Iemanjá, que eu não me lembro muito bem se é Umbanda, talvez seja, deveria ter pesquisado, ou catolicismo, que tem toda a questão de santos e etc, tipo, Nossa Senhora Aparecida, São Pedro, se eu não me engano, e etc. E isso é uma questão muito complexa de se lidar, porque você saber argumentar é muito bom. Você tem que ser plausível, porque senão a pessoa que está errada acaba te vencendo, sendo que você está certo porque você não soube usar seus argumentos de forma correta. Por exemplo, uma pessoa chega em mim e fala: "Ah, você é crente, né?" Eu falo: "Sim, eu sou crente cristão." Talvez eu nem fale isso, só esteja dizendo para dar um contexto. Sim, talvez, ninguém sabe. Mas, tipo, entende o que eu tô querendo dizer? O que eu tô querendo dizer é que, tipo, vai muito além de nomenclatura, vai muito além de nomeação, muito além de placa de igreja, placa de templo religioso, placa de não sei o que, vai muito além disso, vai muito da índole da pessoa. Que, por exemplo, talvez eu esteja entrando num assunto meio polêmico que as pessoas meio que deixam assim de lado, né? Principalmente do meio cristão, que é preconceito, racismo, xenofobia e etc. Eu ia falar que eu tenho medo do meu vídeo não ser monetizado, mas ele normalmente não é. Eu não tenho a quantidade suficiente de visualizações e de inscritos para poder monetizar, né? Então tá tranquilo. Mas bem, querendo ou não, o simples fato de a pessoa se dizer cristã, cristã fiel, que vai sempre à igreja e etc., mas tá lá xingando uma pessoa, seja quem for, seja parente, sei lá o que, porque votou em tal pessoa ou porque simplesmente não é do gênero sexual que ela é,
ela já não está seguindo um dos ensinamentos, um dos principais ensinamentos de Jesus Cristo, que é basicamente, simplesmente o amai a si mesmos como eu vos amei. Se eu não me engano, eu tenho que dar uma pesquisada depois porque eu posso estar falando besteira. Eu vou pesquisar aqui rapidinho e já volto. Bem, eu não consegui achar assim muito rápido porque são 4 horas da manhã, releve também, né? Mas amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Quem souber pode deixar aí na descrição ou simplesmente não deixe também. E, tipo, saber que Jesus Cristo falou isso para nós e nós acabarmos fazendo totalmente o contrário, sendo por homofobia, racismo, xenofobia, machismo também, tudo mais. Tipo, tá, no meio evangélico, normalmente você já tem que ser igualitário, né? Creio que seja essa a palavra certa. Você já tende a ser igualitário. Por exemplo, ah, é, quem fala que a Bíblia é machista porque fala que as mulheres devem ser submissas a seus maridos. Tem todo aquele contexto de ser algo que foi escrito há anos e anos e anos e anos atrás, quase mais de um livro, entre aspas, de mais de 2.000 anos de idade, que provinha dos costumes da época. Para nós que estamos no meio evangélico, nós, tipo, há um contexto. Por exemplo, as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Porém, você não vai simplesmente fazer o que você quiser com a sua esposa. Também não é assim. Você não pode bater nela, porque isso é totalmente fora dos ensinamentos de Cristo. A partir do momento que você agrediu alguém, você não está seguindo o que Jesus fez. Aí tem sempre aqueles hereges que falam: mas Jesus não quebrou sei lá o que no templo, as indulgências que estavam vendendo no templo. Sim, porém são todos contextos diferentes. Por exemplo, você vai quebrar alguma coisa que alguém está vendendo na frente de uma igreja? Você não vai, você vai tipo bater. O que eu digo é tipo bater numa pessoa que teve uma opinião diferente da sua, ou bater numa pessoa porque ela te bateu. Tipo, você vê que ela te bateu, eu não posso muito bem dizer, porque tudo que ser falado aqui pode ser usado contra mim mesmo. Mas, tipo, se a pessoa te bateu, você vai fazer o quê? Vira o outro lado. Tá, você não é obrigado a apanhar. Você pode simplesmente sair e abrir um BO caso você for maior de idade. E caso for menor de idade, tipo, na escola, você fala pra diretora e etc. Mas, tipo, o dar a cara a tapa é você não revirar. Revidar. Você não revidar na mesma moeda. Por exemplo, o meu pastor ele prega muito sobre amor ao próximo, independente de quem seja. Lá na igreja já se passando várias pessoas, já foram padres, coroinhas também, e já foram policiais gerais que nem eram cristãos, uns que eram, já foram também garotas de programas adultos, né? E etc. Programas do tipo, garotas de programa de rua normal já foram lá e etc. E todas essas pessoas foram bem recebidas porque, querendo ou não, é isso que o cristianismo prega, o amor. E você ser amoroso com o seu próximo, mesmo em qualquer circunstância que seja, mesmo que ele tenha falado mal de você, você tratar ele bem e, além de tudo, não ficar magoado por qualquer coisa que ele tenha feito ou qualquer coisa que ele venha a fazer, etc. Sabe, a maior dificuldade, a maior coisa que faz você perceber quem é crente e quem é cristão é basicamente isso. Crentes podem simplesmente cagar nisso e fazer o que quiser da vida, falar que é crente que está seguindo a Jesus, mas não tá. Eu não sou ninguém para julgar. E até a Bíblia fala: não julgueis para não ser julgado. Porém, isso é totalmente em outro contexto, porque tem gente que usa essa palavra para falar que você não pode simplesmente falar que a pessoa está errada, tipo, falar que ela tem que mudar, por exemplo, pastores e etc. Na minha igreja até hoje nunca foi usado, porque meu pastor, quando ele menciona essa palavra, ele fala sobre o real contexto e tudo mais,
Mas, querendo ou não, tem pessoas que acabam mudando totalmente de contexto e falando, descontextualizando essa frase, basicamente essa frase da Bíblia. E voltando ao tópico principal, por que o título é Ateus versus Crentes versus Cristãos? Porque a diferença entre ateu, agnóstico eu tenho que ver aqui também porque eu não me lembro ao certo, mas não é 100% a ele. Eu vou ver aqui de novo e já volto. Bem, eu achei aqui, talvez a definição daqui esteja ultrapassada e talvez seja totalmente algo diferente, porém, de acordo com o dicionário Roaces, agnosticismo, abre parênteses, abre aspas, né? Doutrina filosófica segundo a qual é impossível a compreensão de questões como Deus, origem e destino dos seres, por elas ultrapassarem a possibilidade de comprovação científica. E ateu, abri aqui de novo, ao vivo mesmo, porque eu estou com preguiça de cortar. Eu vou cortar sim, já volto. Bem, aqui ateu, ateísmo, né? Abre aspas, doutrina de quem não crê na existência de qualquer divindade, que é no caso o ateísta, fecha aspas. Bem, e entrando nessa, há dois tipos que eu posso definir por vivência de ateus. Aos ateus e aos ateus muito infantis, ou ateus crianças, entre parênteses, porque nem criança é assim. Sabe, ateus em geral são aqueles que você sabe que você vai falar, ah, Deus não existe, por que você acha que Deus não existe? Ele vai debater com argumentos da crença dele, que ele também é crente, porque ele crê que Deus não, que nenhum Deus existe, que nenhuma divindade existe, e você vai debatendo, sem nenhuma briga, sem nenhum confronto que passe além dessa discussão sobre religião. Como, por exemplo, vamos supor um exemplo. Eu tenho uma amiga minha que eu creio que ela seja ateia. Eu não sei o nome, o feminino de ateu. Talvez deve ser ateia. Ou ateia. Não, ateia. Faz mais sentido. E nós, às vezes, de vez em quando, debatemos sobre isso. Todos apresentando fatos, sem nenhum tipo de briga, sem nenhum tipo de ameaça, entre aspas, entre muitas aspas, e simplesmente mostrando os pontos de cada crença, o porquê cada um acredita ou deixa de acreditar e etc. Isso é uma conversa saudável e principalmente para nós que somos cristãos, prezando pelos ensinamentos de Jesus Cristo. Porém, o que é um ateu criança? Já voltando ao outro lado. Um ateu criança não é nada mais, nada menos que aquela pessoa que vem. Ah, nenhum Deus existe, você tá errado, que não sei o que. Você, todo cristão é filha da sei lá o que. Sim, eu já vi isso no Twitter. Twitter é a fonte de qualquer problema. Aí vem um Teta News. Ah, youtuber fala que Twitter é fonte de todo problema. Os fanboys do Twitter responderam. Mas bem, prosseguindo, que querendo ou não, o ateu criança, ele, eu não sei se é por alguma coisa que aconteceu na vida dele, algum trauma que ele pegou de religião, posso ser que não, talvez esteja falando uma besteira muito grande, e também não é querendo, tipo, passar pelo senhor clichê que fala que, ah, todo ateu é ateu porque Deus não deu o que ele quis. Não, talvez não seja. Há muitos que só se tornaram ateus, entre bastante aspas, por causa disso. Ah, sim, mas é como eu disse, há casos e casos. Cada um dos casos podem ser tratados de maneiras diferentes, maneiras totalmente divergentes. Por exemplo, o caso que eu estou citando aqui é aquele ateu que ele pode nunca ter acreditado em Deus na vida dele, mas ele quer te obrigar a acreditar que Deus não existe. Do mesmo jeito que aquele crente quer te obrigar a acreditar que Deus existe. Sabe? Essa é a questão. A questão de como você debate as coisas. Por exemplo, você debate de forma pacífica, com uma pessoa que você sabe que ela vai dar os seus pontos e você sabe como refutar sem agredir verbalmente, você está seguindo os ensinamentos de Jesus, tá?
tentando evangelizar pelo menos, mas seguindo os preceitos que ele mesmo nos ensinou. E isso é literalmente muito correto. É o correto a se fazer, querendo ou não. Mas o que as pessoas não entendem ou não querem entender é que nem tudo na vida são apenas a sua crença. Por exemplo, eu não, como é que eu posso dizer? Eu até esqueci. Eu, por exemplo, esqueci completamente, já volto, eu vou lembrar e já volto. Eu, por exemplo, em muitos exemplos, eu posso até não apoiar, por exemplo, casamento homossexual ou gay, né, de modo mais qualificado, que as pessoas chamam. Eu posso até não apoiar, mas o meu dever como cristão é respeitar e, acima de tudo, amar de qualquer maneira. Porque, querendo ou não, eles são seres humanos como qualquer outro. Não é um gênero sexual deles que vai definir se a gente vai amar ou odiar eles. Não, e sim o jeito que eles são. E no nosso caso de cristão verdadeiro, nem isso, porque a gente vai amar ele de qualquer jeito. E a gente vê assim na internet muitas pessoas que se dizem defensores do conservadorismo e etc., da família tradicional brasileira, que não aceitam isso. Mas, tipo, a família tradicional brasileira nunca existiu. Principalmente porque nós todos que estamos aqui, que ainda ou não, só estamos nesse país porque Portugal colonizou. Então, se Portugal não tivesse colonizado e ninguém tivesse descoberto esta América, o que a gente seria? Provavelmente um monte de índio. Isso seria a família tradicional brasileira. Os que estavam aqui primeiro antes da gente chegar. Eu não digo a gente porque tem muitas pessoas que são descendentes de escravos ou são descendentes de europeus, etc, etc. Ou asiáticos também, porque tem bastante. Mas, como eu disse, é tudo uma questão de saber diferenciar as pessoas que estão sendo crianças na internet das pessoas que estão simplesmente zoando tudo. Sim, que estão zoando tudo. Porque, querendo ou não, quando você se diz cristão, você tem que cumprir os ensinamentos de Jesus Cristo. Que é tipo, não julgar as pessoas alheias, não julgar para não ser julgado, porque do mesmo jeito que nós fomos, que nós julgarmos, eu preciso realmente tomar água, porque eu não tomei nenhum pingo de água nesse vídeo inteiro, minha voz tá horrível, já volto. E bem, querendo ou não, o, o fato de você ter que cumprir os ensinamentos de Cristo, que eu não digo obrigação em si, eu digo mais algo que você deve sentir prazer em cumprir, porque você está fazendo algo bom, algo que deveria fazer bem para o seu coração, mas para certas pessoas parece que isso é muito difícil. E de certo que, para a maioria da população, ou pelo menos a grande parte, tem muita gente cristã que entende os conceitos que Jesus Cristo deixou na Bíblia. Mas tem outra parte que, tipo, apoio a armas. Você apoiar algo que pode matar um ser humano é totalmente antiético na nossa religião. Eu digo isso com convicção. Eu posso ser cancelado por quem quiser. Pode me cancelar que pra mim não vai fazer diferença alguma. Não vai fazer diferença nenhuma. Eu ser cancelado ou não, o que vai fazer diferença? E as motos passando aqui na rua, né? Tudo tranquilo, tudo normal, como tudo deveria ser, né? Mas bem, e a questão aqui, se fazer arminha, apoiar, tipo, apoiar algo que fale que se for removido do seu cargo, né, se sofrer impeachment vai fazer uma ditadura, é totalmente antiético, anticristão. Aí, pô, vai vir sempre vem aqueles comentários: "Ah, você é muito petista, que não sei o quê". Por quê? Porque eu tô defendendo o conceito que Jesus Cristo deixou na Bíblia. Eu não digo aquela frase clichê que se Jesus aparecesse de novo, ele seria taxado de comunista por pensar demais no povo. Eu creio que isso seja de um rap, que as minhas amigas cantavam muito isso, falavam muito essa frase
rap, creio que seja. Tipo, eu não falo isso. Eu falo que, tipo, Jesus Cristo ele seria realmente taxado como um ser totalmente não adepto com a sociedade atual. Por quê? Porque a violência ele nunca apoiou. A violência ele nunca apoiou. Você nunca viu ele falando que bateu em alguém na Bíblia inteira, pois Pedro cortou a orelha de um soldado, creio que foi Malco. E Jesus Cristo fez o quê? Pegou a orelha de volta e colocou no lugar, como se nada tivesse acontecido. Há um sinônimo de amor maior pela população mundial do que isso. Seus inimigos estão querendo ver o seu mal e você simplesmente fazer o bem para eles. É isso que falta nessa sociedade. Sem querer ser o super óbvio, o senhor óbvio e etc., mas já sendo, isso vai totalmente contra princípios básicos do cristianismo. Desde quando. Esqueci o nome dele, é certo? Que fez a reforma protestante. Lutero, Martinho Lutero. Desde quando ele fez as teses dele, por mais. Ele fez sim muita coisa errada, muita coisa que não convinha com a verdadeira escritura. E a gente tecnicamente não pode relacionar só porque ele era assim que todo cristão evangélico é assim. Ele, querendo ou não, fez muita coisa boa. Por exemplo, a Igreja Católica da época, que fez a. Como por exemplo, né? Eu totalmente perdi, fiz um corte como se ninguém fosse perceber. A Inquisição. A Igreja Católica da antiga fazia Inquisição. E provavelmente se Martinho Lutero não tivesse isso, provavelmente ninguém teria acesso à Bíblia nos tempos de hoje. Talvez nada seria como é agora. E, tipo, ele fez muita coisa errada. Por exemplo, ser antissemita, que é basicamente, como todo mundo sabe, mais uma vez sendo o senhor óbvio, que é aquele que basicamente é um xenofóbico, só que apenas com os judeus, que nem o Adolf, né? Que você já sabe lá da Alemanha nazi e etc. E ele fez muitas coisas, além de, eu acho que machismo. Eu não sei se machismo está incluído, mas eu sei que xenofobia tá e talvez racismo também esteja. Porque ele tava lá junto do Adolf, quase na mesma época, né? Na época que o Brasil estava sendo descoberto ainda. E querendo ou não, você não pode negar que ele fez muitas coisas erradas. Porém, ele talvez fez algo que talvez, possivelmente, hoje não existiria se não fosse por ele, que é trazer e deixar a Bíblia acessível a todos. E ele, querendo ou não, ele revolucionou todo o negócio, tanto a Igreja Católica quanto a Igreja Evangélica. E mudou a história do mundo. Tudo que a Inquisição fazia, tudo que a Inquisição fez, no caso, e tudo mais da Igreja Católica, de pessoas sendo mortas mesmo não sendo bruxas, etc., fez refletir o quanto é necessário você ter os ensinamentos de Cristo e dar um bom exemplo. Porque, tipo, agora, no nosso tempo, século XXI, tem muita gente que não gosta de cristão por causa de algo que Martinho Lutero fez no passado, ou o pensamento que ele tinha no passado, generalizando. Isso é o pior problema de todos, generalismo. Por exemplo, se generalizar que todo pessoal de direita é bolsominion ou que todo pessoal de esquerda é petista, não tá certo. Porque existem vários níveis de esquerda, como existem vários níveis de direita. Tem o centro, tem a centro-esquerda, esquerda, a extrema esquerda, a direita, a extrema direita, ao fascismo também da direita, como tem o comunismo, o socialismo da esquerda e etc. E generalizar é nada mais nada menos do que você simplesmente estar passando uma ideia totalmente errada. É a mesma coisa que eu falar. Todo político é ladrão. Não, talvez não seja verdade. Talvez tenha um, dois, no máximo
Pode ser que seja no máximo 3, mas a partir do momento que esses 3 existem, não são todos os políticos que são ladrões. A maioria pode ser, pode. Isso a gente não nega, que a maioria deve ser ladrona ou corrupta, etc. Mas existem sim naquele meio alguns que são 100% incorruptíveis, que fazem a, o real, o real, basicamente a coisa que ela está lá para fazer, que é servir ao povo e apresentar coisas que melhorem ao povo, a saúde, todo o negócio da população e etc. Essa é a pior coisa. Se generalizar, por exemplo, generalizar que todo católico apoia a Inquisição é mentira, porque principalmente a Igreja Católica não apoia mais a Inquisição. Então falar que todo católico, só porque é católico, apoia a Inquisição, apoia sei lá o que seja que for, que vocês quiserem colocar, é a mesma coisa que falar que todo evangélico agora apoia porte de armas, apoia matar inimigos e etc. Não, não é. Existem muitas pessoas que têm um bom senso, têm a noção do que Cristo faria e pensa direito, pensa no próximo, pensa em amar a outra pessoa mesmo se ela fizer o maior mal, mesmo que se ela desejar a morte, etc. Essa pessoa ama ela de qualquer maneira. Isso sim é um estereótipo que deveria ser colocado. Porque é esse o estereótipo que deve existir. E não o estereótipo de que todo evangélico agora é a favor de tal partido, a favor de tal candidato e etc. Não. Enfim, esse vídeo está ficando muito longo. Muito obrigado se você assistiu até aqui, né? Muito obrigado pela paciência, primeiramente. E nos vemos no próximo vídeo aqui nesse canal, o Bora Ouvir Podcast. E nesse canal também, que eu tô postando os vídeos nos dois, o DaniCraft BR. Eu acho que eu vou mudar esse nome, né? Porque, sei lá, é muito estranho falar isso agora, né? Com meus 15 anos de idade. Quando eu tinha 11, 12, fala aí, galera do YouTube, beleza? Daqui quem fala DaniCraft, etc. Era legal, era. Agora não tá nem mais tanto, né? Mas acho que eu não vou mudar, não. Se inscreve aqui na descrição. Escreve aqui na descrição, não. Clica aqui no izinho, aqui na sua direita, que vai ter o canal Bora Ouvir, o primeiro link da descrição. Nos vemos na próxima. Clique em se inscreva, clique em se inscrever. E para quem está no canal Bora Ouvir, aqui no izinho tem o canal do Unicraft BR. Entre lá, se inscreve, ativa o sininho se você quiser, se quiser receber notificação dos próximos vídeos, etc. Deixe o seu gostei e comente alguma coisa aí que você quer que eu fale aqui no Bora Ouvir. Talvez não tenha ninguém aqui pra falar, né? Talvez isso simplesmente passe batido, mas tudo bem, né? Acontece. Fiquem bem, até o próximo vídeo, até o próximo podcast. Esse foi o primeiro episódio do Bora Ouvir Podcast e até a próxima. Tchau!